Um nome ressoa em Hollywood como o trovão de um campo de batalha: Gerard Butler. Ele é o homem cujo rugido, isto é Esparta, abalou os alicerces do cinema e redefiniu a força na tela. Mas seu poder não vem apenas do músculo, vem da alma. Das ruas estreitas e cinzentas de Paisley, Escócia, até as luzes ofuscantes de Los Angeles, Butler não caminhou para a fama. Ele escalou. Ele abriu caminho com unhas e dentes desde a mais profunda escuridão até a imortalidade cinematográfica. Armado apenas com uma determinação pura, quase selvagem, e uma vontade inabalável, Gerard Butler não é uma lenda porque a fama decidiu coroá-lo. Ele é uma lenda porque a dor não pôde destruí-lo. Cada cicatriz em sua vida conta uma história. Cada queda que sofreu forjou uma nova ascensão. Este homem sobreviveu ao caos físico de 300. Sobreviveu à escuridão profunda do vício, um inimigo que consome tantos. Sobreviveu a um acidente de motocicleta que quase encerrou sua vida, deixando metal retorcido e um corpo quebrado. Sobreviveu às chamas que devoraram sua casa, reduzindo seus pertences a cinzas. No entanto, nenhuma dessas tempestades, nenhum desses infernos visíveis, se compara ao silêncio que ele enfrenta agora. Aos 55 anos, o guerreiro de Esparta se encontra mais uma vez diante de um inimigo invisível. O tipo de inimigo que não ataca o corpo, mas golpeia diretamente o coração. Uma perda tão profunda que nenhuma vitória nas bilheterias, nenhum aplauso poderia curar. Essa sombra ainda assombra suas noites mais silenciosas. E enquanto ele caminha por este novo vale de escuridão, o mundo que o viu conquistar exércitos espera e se pergunta: o lutador dentro dele se levantará novamente? Se você já acreditou na resiliência, nesses corações que se recusam a quebrar, honre a jornada deste homem. É devastador, não é? Como alguns homens são forçados a se tornar guerreiros muito antes de aprenderem o que é se sentir seguro. Ele um dia lideraria exércitos na tela, seu rugido ecoando em cinemas ao redor do mundo. Mas muito antes da glória, muito antes que o mundo o chamasse de rei, ele era apenas um menino. Um menino parado sob a fria chuva escocesa, olhando para uma porta que nunca se abria, esperando por um pai que nunca retornou. Gerard James Butler nasceu em 13 de novembro de 1969, em Paisley, Escócia. Ele era o mais novo de 3 irmãos. Seus pais, Edward e Margaret Butler, sonhavam com uma vida melhor do outro lado do oceano. Eles mudaram a família para Montreal, Canadá, quando Gerard tinha apenas 6 meses de vida. Mas esses sonhos desapareceram cedo demais. Quando ele tinha apenas 18 meses, o casamento desmoronou. Seu pai, antes cheio de ambição, desapareceu. Simplesmente sumiu no silêncio. Sua mãe, Margaret, uma mulher jovem de repente sozinha em um país estrangeiro, reuniu seus filhos e a pouca coragem que lhe restava, e cruzou o oceano de volta para casa. Eles se estabeleceram em um modesto apartamento em Paisley. Era pequeno, úmido. O papel de parede das paredes descascava como velhas esperanças quebradas. Margaret trabalhava incansavelmente como secretária. Suas mãos estavam sempre cansadas, mas seu sorriso sempre fingia que não estava. À noite, ela cantarolava suavemente enquanto remendava a camisa da escola de seu filho sob a luz de uma única lâmpada. O cheiro da sopa rala esticada para 3 bocas preenchia o pequeno espaço. Gerard diria mais tarde: ela nos deu tudo, mesmo quando não tinha nada. Não havia luxos, não havia estabilidade, não havia rede de segurança. Apenas o amor de uma mãe e a crença silenciosa de que, de alguma forma, isso poderia ser suficiente. O que preenchia a casa não era o barulho, mas o silêncio. Um silêncio que durou 14 anos. Gerard não sabia se seu pai estava vivo ou morto. Não havia cartas nem telefonemas. Apenas o som da chuva contra a janela e as perguntas de um menino que nunca encontraram resposta. Anos depois, ele lembraria suavemente.
Eu costumava imaginá-lo em algum lugar distante. Às vezes pensava que talvez ele tivesse morrido. Outras vezes, pensava que talvez ele simplesmente tivesse nos esquecido. Essas palavras ainda carregam a dor de um menino que nunca deixou de esperar. Essa ausência se tornou seu primeiro professor. Esculpiu algo dentro dele que nenhuma fama jamais poderia preencher. Uma fome de ser visto, de ser escolhido, de importar. Na escola secundária de St. Mirren's e St. Margaret's, ele se lançou a tudo. Livros, debates, liderança, qualquer coisa para provar que pertencia. Ele se tornou o monitor-chefe, head boy, liderando colegas que tinham o dobro do seu tamanho, ganhando respeito não através da força, mas da presença. Na superfície, ele era brilhante, confiante, magnético. Mas por trás daquele sorriso, ainda estava o menino sentado ao lado da janela, perguntando-se se o amor algum dia retorna depois que se foi. Então, aos 16 anos, o silêncio foi quebrado. Uma tarde, ele chegou em casa da escola e seu padrasto lhe disse em voz baixa: "Mantenha a jaqueta, seu pai está aqui." Gerard congelou. Essa única palavra, pai, parecia estranha em sua língua. E quando o homem entrou na sala, anos de perguntas colidiram em um único e frágil batimento cardíaco. O menino que havia aprendido a esconder cada sentimento simplesmente quebrou. Ele chorou por 5 horas, o tipo de lágrimas que abalam a alma, que vem de um lugar tão profundo que dói. Sua mãe observava da soleira da cozinha, com as mãos trêmulas, sabendo que nenhuma quantidade de amor materno poderia substituir 14 anos de distância. Por um tempo, pareceu um milagre. Eles passaram verões juntos em Toronto. Fizeram uma viagem à Jamaica. Houve risadas onde antes só havia anseio, mas o tempo tem seu próprio ritmo cruel. Apenas alguns anos depois, seu pai se foi novamente. Desta vez, foi o câncer. O reencontro havia chegado tarde demais e partido cedo demais. Depois disso, Gerard falou frequentemente de sua mãe, Margaret, a guerreira silenciosa que nunca desistiu. Dela, ele aprendeu a resistência. Da perda de seu pai, ele aprendeu a determinação. E do silêncio entre os dois, ele aprendeu a empatia. Essa é a dor que um dia daria alma às suas atuações. Seus começos não foram dourados. Foram forjados na ausência e na luta, criando o homem que, mesmo diante de sua batalha mais sombria, o mundo ainda vê como um rei. Seus começos foram cinzentos, frios e cheios de perguntas sem resposta. Mas talvez seja aí, no desconforto e no vazio, que nasce a verdadeira grandeza. Ela não nasce no conforto, mas na coragem de se erguer acima dele. O mundo um dia o conheceria como um rei, mas a coroa que ele usa com mais orgulho é invisível. É a força para perdoar, a coragem para se levantar e o coração que ainda se lembra do menino que esperava junto à janela. Mas a vida não havia terminado de testá-lo. O destino lhe preparava um golpe ainda mais duro. O menino que uma vez esperou junto à janela tornou-se um homem que perseguia algo que nem sequer podia nomear. Liberdade, propósito, talvez redenção. O trem que o levou para longe da Escócia, no inverno de 1992, parecia menos uma viagem e mais uma fuga desesperada. A chuva batia contra o vidro como se o próprio céu o estivesse avisando. O que te espera não será gentil. Ele tinha 23 anos, um diploma de direito na mão e absolutamente nenhum futuro. Uma semana. Apenas 7 dias antes de se formar oficialmente como advogado, Gerard Butler foi demitido. O motivo? Beber demais no Festival de Edimburgo. Uma noite de descuido, uma noite de excessos, havia queimado até os alicerces anos de trabalho duro, sacrifícios e as esperanças de sua mãe. O martelo havia caído. Essa demissão salvou minha vida, ele diria muitos anos depois. Mas naquele momento, sentiu que sua vida havia terminado. Ele chegou a Londres com uma mala pequena, algumas notas amassadas no bolso e um coração que batia em algum lugar entre o medo absoluto e o desafio silencioso.
A cidade não se importava com quem ele era. Londres é um gigante que não para por ninguém. O vento frio cortava seu casaco como se fosse vidro. Os primeiros meses foram um inferno gelado. Ele dormia no sofá de um amigo quando podia. Às vezes, simplesmente não dormia. Nas noites em que não tinha para onde ir, ele caminhava. Caminhava até o amanhecer apenas para se manter aquecido, orgulhoso demais para admitir a alguém que não tinha um teto sobre sua cabeça. Ele aprendeu que a fome tem um som, o eco de um estômago vazio no silêncio de uma rua escura. Algumas noites, o jantar era um único sanduíche e um cigarro compartilhado com outro estranho, outra alma perdida na imensidão da cidade. O trabalho, quando vinha em fragmentos, em pedaços de humilhação. Ele serviu mesas para pessoas que nunca o olharam nos olhos. Discou números como operador de telemarketing, implorando a estranhos que comprassem coisas que não queriam. E sim, o futuro rei Leônidas, o homem que gritaria, "Isto é Esparta", uma vez esteve de pé sob a garoa, vendendo brinquedos. Ele vendia espadas de plástico para crianças que riam, enquanto seus pais olhavam para o outro lado. Ele sorria através do frio até sua mandíbula doer, fingindo não notar quando um cliente zombava de seu forte sotaque escocês. Ele ria com eles, mas mais tarde, quando as ruas estavam vazias, essa risada doía. Houve dias em que ele se sentiu invisível, como se Londres tivesse 1 milhão de rostos e nenhum deles olhasse de volta para ele. Ele viu seu reflexo na janela de um bar uma noite. Estava pálido, com os olhos fundos. Ele sussurrou para si mesmo: "Quem é você?" O álcool, essa sombra que já lhe havia tirado tanto, ainda o chamava de trás do vidro. Mas naquela noite, ele lhe deu as costas. Ele parou de beber. Não o fez pela fama, nem pela virtude. Ele o fez simplesmente para sobreviver mais um dia. Houve noites em que pensei que nunca sairia daquilo, admitiu anos depois. Mas algo continuava me dizendo para aguentar. E então, no meio da escuridão mais profunda, apareceu um vislumbre do destino. Era uma mulher que ele havia conhecido anos atrás no Teatro Juvenil Escocês. Agora, ela era diretora de elenco. Em um ato de compaixão ou talvez de visão, ela lhe ofereceu trabalho como seu assistente. E pela primeira vez, ele viu como a vida poderia ser. Cada roteiro que ele entregava, cada ator que via fazendo audição, o lembrava do que ele realmente queria. A esperança, essa pequena chama teimosa, começou a derreter o gelo dentro dele. Um dia, ela o levou a uma audição para Coriolanus, dirigida pelo lendário Steven Berkoff. Gerard não deveria ler. Ele era apenas o assistente, mas o desespero pode ser mais barulhento que a permissão. Ele implorou por uma chance. Suplicou. Berkoff, divertido com a audácia daquele assistente escocês, aceitou. Quando Gerard Butler falou, a sala mudou. O ar ficou denso. Sua voz não era a de um ator recitando falas, era a de um homem quebrado. Sua voz tremia com anos de fome, de vergonha, de desafio e de dor acumulada. Berkoff viu imediatamente. Este não era um advogado fingindo atuar. Este era um ator que estivera fingindo sobreviver. Ele foi contratado na hora. Naquele instante, algo dentro dele quebrou e curou ao mesmo tempo. O homem que havia vagado pelas ruas frias de Londres, o vendedor de espadas de plástico, o advogado fracassado, finalmente entrou na luz. De vendedor ambulante para o palco. Da fome ao propósito. Sua história estava apenas começando. Mais tarde ele diria que perder tudo foi a melhor coisa que lhe aconteceu. Porque às vezes, chegar ao fundo do poço não é onde você termina. É onde você finalmente aprende a se levantar. Ninguém viu aquilo chegando. Nem mesmo ele. O homem que uma vez vendeu brinquedos na chuva estava prestes a incendiar o mundo. Mas o sucesso não veio como um amanhecer suave. Veio como uma tempestade, feroz, implacável, e exigindo tudo o que lhe restava para dar. Para Gerard Butler, a fama nunca foi um presente. Foi um teste. Depois de anos caminhando entre a névoa e o fracasso, ele finalmente estava entrando na luz.
Mas essa luz queimava mais quente do que ele jamais havia imaginado. Ele tinha 28 anos quando sua persistência começou a dar frutos. Sua primeira prova de reconhecimento veio em 1997, com Sua Majestade, Mrs. Brown, um drama tranquilo da BBC que, inesperadamente, chegou ao Festival de Cinema de Cannes. Não era muito. Apenas algumas linhas, mal um vislumbre. Mas o colocou em salas nas quais ele só havia sonhado entrar. Naquele mesmo ano, ele apareceu por um único segundo em O Amanhã Nunca Morre, de James Bond. Ele era um tripulante sem rosto em um navio. Se você piscar, me perde. Ele diria rindo sobre isso. No entanto, aquele piscar era tudo. Era a prova. A prova de que ele existia na órbita da indústria. O exílio havia terminado. A ascensão estava prestes a começar. 3 anos depois daquele breve segundo em um filme de Bond, veio a prova de fogo, Drácula 2000. Foi uma aposta colossal de 54 milhões de dólares projetada para torná-lo a próxima grande estrela de Hollywood. Mas a bilheteria é um juiz implacável. O filme fracassou. Arrecadou apenas 47 milhões de dólares, não conseguindo recuperar seu orçamento. Os sussurros nos corredores dos estúdios começaram imediatamente. Talvez ele não esteja pronto. Ele não tem o que é preciso. Gerard Butler não protestou, não deu desculpas. Ele simplesmente voltou a trabalhar, com mais fome do que nunca para provar que todos estavam errados. Esses fracassos, ele diria mais tarde com uma honestidade brutal, me construíram mais do que qualquer sucesso que já tive. Em 2004, o teste veio novamente, e desta vez cortou até o osso. O mundo esperava que ele mostrasse força, mas o fantasma da ópera exigia algo muito mais assustador: vulnerabilidade. Ele não era um cantor treinado. No entanto, foi escolhido para carregar sobre seus ombros a partitura mais icônica de Andrew Lloyd Webber. O pânico era real. Ele praticou até sua garganta sangrar, apavorado de que cada nota pudesse ser sua última, de que a vergonha pudesse destruí-lo. Lembro-me de estar parado em frente ao microfone tremendo, confessou. Eu simplesmente não queria decepcionar ninguém. Quando o filme estreou, a resposta foi estrondosa. Arrecadou 154 milhões de dólares em todo o mundo e obteve 3 indicações ao Oscar. Para Gerard, foi mais do que aplausos. Foi a redenção através da dor. E então, em 2007, veio o rugido que o definiria. 300 explodiu nos cinemas como um grito de batalha. Arrecadou impressionantes 456 milhões de dólares e transformou Butler em um ícone global de desafio. O mundo viu um rei. Mas a realidade por trás da coroa era muito diferente. Estávamos todos quebrando, admitiu. Todo dia alguém ia para o hospital. A imagem de Leônidas gritando, "Isto é Esparta", o seguiria para sempre, uma bênção e um fardo envoltos no mesmo fôlego. A fama que se seguiu foi deslumbrante e perigosa. Os estúdios o perseguiam com roteiros de ação. Os tabloides o perseguiam com câmeras. Ele se tornou o herói de ação, um rótulo que temia. "Eu não queria ficar preso", disse ele. Então ele fez o impensável. Apenas meses depois de 300, ele expôs seu coração em PS Eu Te Amo. Era uma história de amor suave e dolorosa sobre perda e cura. O filme arrecadou 156 milhões de dólares, provando que o mesmo homem que liderava guerreiros podia fazer o público chorar. Durante a década seguinte, ele se recusou a se encaixar em uma única caixa. Ele dançou entre gêneros. A Verdade Nua e Crua, 205 milhões. O intenso thriller Código de Conduta, 127 milhões. E a implacável trilogia Invasão, que ultrapassou 500 milhões de dólares na bilheteria mundial. Cada vitória construía seu império. No entanto, cada filme tirava um pedaço dele. Ele trabalhava jornadas de 15 horas, ano após ano, voando de um continente para outro, perseguindo a perfeição. "Chega um ponto em que você deixa de saber onde acorda", disse ele em voz baixa. "Cada quarto de hotel começa a parecer exatamente o mesmo."
O aplauso nos tapetes vermelhos era mais alto, mas quando desaparecia, o silêncio retornava, mais pesado do que nunca. Em 2010, sua voz encontrou um novo propósito. Literalmente. Como estoico o vasto em Como Treinar o Seu Dragão, ele descobriu um poder mais gentil, o de um pai. O filme arrecadou 494,8 milhões, mas seu verdadeiro sucesso foi mais silencioso. Meu sobrinho achava que eu era um desenho animado. Ele riu. Eu não o corrigi. Pela primeira vez, seu trabalho alcançava as crianças, e algo dentro dele se suavizou. Mesmo no topo, o ar era escasso. Gamer, 2009, fracassou em recuperar seu orçamento de 50 milhões. Os críticos às vezes descartavam seus maiores esforços como barulhentos demais ou seguros demais. Mas Gerard nunca parou. Eu continuo em frente porque ainda me lembro do que era não ter nada, disse ele baixando o olhar. Ele levava essa lembrança, a fome, o medo, a gratidão, para cada papel. A verdade era que ele não estava mais perseguindo a fama, estava perseguindo a paz. Em 2025, mais de 2 décadas depois daquela participação de 1 segundo em um filme de Bond, Butler retornou ao papel de estoico na esperada versão live-action de Como Treinar o Seu Dragão. O filme arrecadou 519 milhões de dólares, a maior bilheteria de sua carreira. Com isso, a bilheteria total de sua carreira ultrapassou 3,2 bilhões de dólares em todo o mundo. No entanto, quando perguntado sobre o que o sucesso significava para ele agora, ele sorriu suavemente e disse: "Não se trata mais dos números. Trata-se de ter orgulho do que eu dei." De advogado fracassado à estrela global, Gerard Butler construiu seu legado não sobre a sorte, mas sobre a pura resistência. Sua voz mudou. Seu cabelo ficou grisalho, mas o fogo, o mesmo que uma vez ardeu através da fome e da humilhação nas ruas de Londres, ainda vive por trás de seus olhos. O menino que vendia brinquedos em ruas chuvosas tornou-se um símbolo de coragem e graça. Ele escalou até o topo, não para ser admirado, mas para ver até onde um homem poderia chegar quando se recusava a parar de escalar. A glória brilhava, mas o preço que deixou em seu corpo foi brutal. Por trás da fama, havia uma verdade que poucos viam. Cada vitória deixava uma cicatriz. Para Gerard Butler, a grandeza não veio em aplausos ou troféus. Veio em hematomas, ossos quebrados e noites longas em que a dor não o deixava dormir. Para o mundo, ele era o rugido do rei de Esparta, imortal, invencível. Mas por trás da câmera, seu corpo estava sendo esculpido, golpeado e quebrado por cada batalha que ele lutava pela arte. Por cada exigência de ser maior que a própria vida. "Eu dei tudo o que tinha", disse ele uma vez. Às vezes, dei mais do que devia. A brutalidade começou muito antes de o mundo ouvi-lo gritar: "Isto é Esparta!" Em Lara Croft, A Origem da Vida, 2003, ele estava pendurado de cabeça para baixo, com o suor escorrendo em seus olhos, quando a arma cenográfica escorregou. Um clarão. Um grito sufocado. A bala de festim passou a 1 polegada do rosto de Angelina Jolie. O som daquele disparo ainda ressoa em sua mente. Um batimento cardíaco mais lento, um erro de 1 milímetro, e o filme poderia ter se tornado um obituário. Ele riu no momento, mas depois admitiu: "Essa foi a primeira vez que percebi o quão frágil o controle realmente é." 3 anos depois, no set de Butterfly on a Wheel, Reféns do Mal, essa ilusão de controle foi completamente estilhaçada. Durante uma perseguição em um telhado, o roteiro dizia que o carro dirigido por Pierce Brosnan deveria frear. Ele não freou. O Range Rover bateu em Gerard Butler, esmagando-o contra um muro de apenas 1 metro de altura. O som, metal contra osso, silenciou toda a equipe de filmagem. Por um momento, que pareceu uma eternidade, ele não conseguiu se mover. O mundo parou. Quando finalmente conseguiu se levantar, seu pescoço gritava de dor, seu quadril ardia e os nervos de sua perna pareciam estar em chamas.
O dano estava feito. Meu corpo já estava desmoronando por causa de 300. Ele lembrou anos depois com o olhar perdido. Aquele acidente apenas terminou o trabalho. Porque 300, o filme que o tornou imortal, primeiro quase o destruiu. O treinamento não foi uma preparação, foi um castigo. Um regime impiedoso projetado para quebrar um homem e reconstruí-lo como um deus. 25 barras fixas, 50 levantamentos terra, 50 flexões, 50 saltos na caixa. 300 repetições no total, um ciclo infernal após o outro. De 50 homens que começaram, apenas 17 sobreviveram ao programa completo. Butler rompeu um tendão. Esmagou um nervo. Desenvolveu pé caído, uma condição em que sua perna simplesmente se arrastava atrás dele, um lembrete constante de cada batalha travada. Ele saía mancando do set, engolia analgésicos com um gole de água e voltava para a tempestade. Todo dia, alguém ia para o hospital, disse ele em voz baixa. Às vezes era eu. Então veio 2007, um ano que o lembrou de quão tênue é a linha entre o riso e a perda. Aconteceu no set de PS Eu Te Amo. Era uma cena simples, uma dança boba, mas o destino é cruel em seus detalhes. Um clipe metálico de seus suspensórios quebrou. Ele disparou como uma bala e voou direto para a testa de Hilary Swank. Ela desabou. O sangue escorreu por seu rosto. O set ficou em um silêncio sepulcral. Butler, ainda de cueca para a cena, caiu de joelhos. Ele chorava incontrolavelmente. O rei de Esparta, o homem invencível, estava quebrado. Eu pensei que a tinha machucado de verdade, disse ele mais tarde. Eu pensei que a tinha machucado gravemente. Isso me destruiu. A dor física era algo que ele podia suportar. A dor de machucar outro era insuportável. Mas nada se comparou ao que veio depois. Em 2011, o oceano quase o levou para sempre. Enquanto filmava Chasing Mavericks, Tudo por um Sonho, no norte da Califórnia, ele foi engolido inteiro por uma onda monstruosa de 6 metros. Não foi um acidente, foi uma execução da natureza. Sua prancha de surf partiu-se em duas. Seus pulmões se encheram de água gelada. A luz desapareceu. Lembro-me de girar na escuridão e pensar, é assim que termina. O tempo congelou. Ele ficou suspenso no vazio líquido. Então, milagrosamente, uma equipe de jet ski puxou seu corpo inerte da água, levando-o às pressas para o centro médico de Stanford. Ele sobreviveu. Por pouco. Os analgésicos prescritos após essa experiência de quase morte o salvaram da dor física e, então, quase o destruíram completamente. Em 2012, a linha entre o alívio e a dependência havia se apagado. A dor em seu corpo era constante e os comprimidos eram a única resposta. Em vez de se esconder, ele fez a coisa mais corajosa que podia fazer. Ele se internou na clínica Betty Ford. Os analgésicos me salvaram uma vez, disse ele com uma honestidade devastadora, mas depois quase a tiraram de mim. Por 3 semanas ele travou uma guerra sem câmeras, suando a abstinência, confrontando a escuridão que ele vinha superando há anos. Quando saiu, sóbrio, marcado e em silêncio, não era o mesmo homem. Ele havia aprendido que a sobrevivência não é apenas sobre força, é sobre rendição. Mesmo assim, o destino não havia terminado. Em 2017, depois de Geostorm, Tempestade Planeta em Fúria, ele tentou a terapia com veneno de abelha para tratar a dor crônica que o atormentava. A dose destinada a curar quase o matou. Sua garganta se fechou. Sua visão ficou branca. Seu peito travou. Por alguns momentos ele ficou suspenso entre a vida e a morte. 4 dias depois, ele tentou novamente. A mesma reação. O mesmo hospital. Até seu amigo, Jeff Goldblum, balançou a cabeça. Isso é loucura, cara. Butler sorriu fracamente. Talvez eu não seja viciado em dor, mas no que está além dela. Naquele mesmo ano, ele foi lançado pelos ares. Literalmente. Enquanto dirigia sua motocicleta por uma rua de Los Angeles, um carro virou sem aviso prévio.
O impacto o lançou 33 pés, mais de 10 metros, sobre o asfalto. O metal gritou. Os ossos estalaram. O mundo girou. Por 3 longos segundos ele não teve peso. Então, tudo ficou preto. Eu voei 33 pés pelo ar, disse ele mais tarde. E pensei, pode ser isso. Ele destroçou o ombro, rasgou o joelho, quebrou 5 ossos do pé. O processo legal que se seguiu não importou. O que importou foi o silêncio que veio depois. Aquele lugar quieto, onde ele percebeu o quão perto havia estado novamente. Ele não esperava mais que a paz o encontrasse. Ele a carregava dentro de si. Os anos de dor o haviam mudado. Não o tornaram alguém amargo, mas alguém quieto. Quando as luzes se apagavam e a multidão ia embora, ele aprendeu a sentar-se com a dor e chamá-la de vida. Eu quebrei ossos, me afoguei, bati, me queimei, mas ainda estou aqui, disse ele uma vez em voz baixa. Talvez essa seja a vitória. O guerreiro havia parado de lutar contra a dor. Em vez disso, ele a transformou em sua professora. Hoje, cada movimento que ele faz carrega a memória da dor, o tendão rompido, a perna dormente, a dor surda que nunca vai embora. Não há um dia em que eu não a sinta, disse ele. Mas isso me lembra que ainda estou vivo. A dor nunca foi embora. Tornou-se parte dele, como uma sombra que caminha ao lado da luz. E, no entanto, de cada cicatriz, ele construiu algo inquebrável. Um poder silencioso. Uma compaixão forjada no sofrimento. Porque Gerard Butler não apenas sobreviveu à dor, ele a transformou em força, em graça, em luz. Mas a dor do corpo nunca foi a única dor que Gerard Butler conheceu. Os amores partidos deixaram rachaduras muito mais profundas em seu coração. Ele havia suportado ondas, fogo e acidentes mortais. No entanto, nenhum deles cortava tão silenciosamente, tão invisivelmente, como os momentos em que o amor escorria por entre seus dedos. As feridas da carne haviam curado e se tornado cicatrizes visíveis. As feridas de sua alma, no entanto, nunca curaram completamente. A dor do corpo era uma batalha constante, mas nunca foi a única dor que Gerard Butler conheceu. Os amores partidos, aqueles que não deixam sangue nem ossos estilhaçados, deixaram rachaduras muito mais profundas em seu coração. Ele havia suportado ondas que tentaram afogá-lo, fogo que devorou sua casa e acidentes que destroçaram metal e carne. No entanto, nenhuma dessas catástrofes cortou tão silenciosamente, tão invisivelmente, como os momentos em que o amor escorria por entre seus dedos. As feridas da carne haviam curado, deixando um mapa de cicatrizes como testemunho de sua resistência. Mas as feridas da alma, essas nunca curaram por completo. Sua primeira grande história de amor não foi uma escrita nos tabloides nem capturada pelos flashes das câmeras. Nasceu na escuridão das salas de teatro e na humildade dos apartamentos baratos de Londres. Era o ano de 1995. Gerard Butler tinha acabado de perder tudo o que pensava que o definia. Ele havia sido demitido de um escritório de advocacia em Edimburgo há apenas uma semana de se formar como advogado. Seu sonho havia virado cinzas. Suas economias desapareceram. Ele chegou a Londres com pouco mais que uma mala e uma fome voraz, não apenas de comida, mas de um propósito. Lá, no fundo do abismo, o destino o reapresentou a um rosto familiar de sua juventude no teatro juvenil escocês. Uma mulher que agora havia se tornado diretora de elenco. Ela não viu apenas o homem cansado e derrotado à sua frente. Ela viu a faísca que continuava viva sob a exaustão. Eles começaram a se ver em silêncio. Eram 2 sonhadores agarrando-se à esperança em uma cidade que raramente a oferecia. Ela lhe deu uma tábua de salvação. Primeiro como seu assistente, depois como companheira no mundo incerto das audições. Eles passavam longas noites juntos em salas de elenco, cheias de atores nervosos e luzes brilhantes.
Ele distribuía roteiros, agendava horários e observava outros perseguirem o sonho que ele ainda não ousava reivindicar. Às vezes ela se voltava para ele e sussurrava: "Você poderia fazer isso, sabe?" Ele ria então, mas no fundo, a fé dela plantou algo que se tornaria seu destino. O amor deles era pequeno, frágil e real. Eles compartilhavam comida chinesa tarde da noite, risadas sobre audições fracassadas e manhãs silenciosas onde a esperança parecia algo sagrado. Pela primeira vez desde que perdeu seu pai, Gerard se sentiu visto. Não por quem ele era, mas por quem ele poderia se tornar. Então chegou o dia em que ela o levou a uma audição para Coriolanus, dirigida pelo lendário Steven Berkoff. Alguns dizem que ela arranjou, outros que ele implorou pela oportunidade. De qualquer forma, aquele dia mudou tudo. Berkoff viu nele o que ela sempre havia visto: fogo, energia e verdade. Ele o contratou na hora. Gerard caminhou para casa naquela noite sob a chuva de Londres, encharcado, mas sorrindo. Senti como se algo dentro de mim finalmente tivesse clicado, disse ele mais tarde. Mas às vezes, a faísca que acende um sonho também queima a mão que a acendeu. À medida que o mundo dele começava a mudar, o deles começou a se distanciar. Quanto mais ele se aproximava de sua nova vida, mais se afastava da dela. Ela havia aberto a porta e ele havia atravessado, deixando-a para trás, na luz que ela mesma havia acendido. Anos depois, quando perguntado sobre sua grande chance, Gerard fez uma pausa e disse em voz baixa: "Alguém acreditou em mim antes de qualquer outra pessoa. Eu nunca esquecerei isso." Não foi um término cheio de raiva ou traição, apenas a dor silenciosa de dois caminhos que se separam. Um em direção ao estrelato, o outro em direção à memória. Em 2012, Gerard não era mais o sonhador faminto. Ele era a estrela de Hollywood. Ele era o homem que havia rugido "Isto é Esparta", e o mundo agora conhecia seu nome. No entanto, a fama, como ele admitiria mais tarde, pode ser o tipo de multidão mais solitária. Foi então que ela apareceu. Melina Gaia, Madalina Gueneia, a modelo e atriz romena, cuja beleza e graça pareciam silenciar cada sala em que entrava. Juntos, eles eram elétricos. As revistas europeias os chamaram de "o casal perfeito", beleza e força, elegância e fogo. Eles viajaram de Roma a Paris. Suas fotografias inundaram as capas brilhantes. Nos tapetes vermelhos, pareciam uma história escrita pelo destino. A mão dele nas costas dela, os olhos dela fixos nele. Duas pessoas aparentemente esculpidas, uma para a outra. Mas o que as câmeras não podiam ver era o quão frágil era essa perfeição. Entre sets de filmagem e semanas de moda, entre estreias e voos transatlânticos, o amor tinha pouco tempo para respirar. Ele perseguia roteiros através de continentes. Ela estava construindo seu próprio império. Eles tentaram fazer funcionar, roubando tempo entre mundos que nunca diminuíam a velocidade. Ele era gentil, disse ela uma vez, mas o mundo ao seu redor era barulhento demais. Para Gerard, foi outra lição sobre o tempo. Às vezes você conhece a pessoa certa na hora errada, disse ele a um amigo anos depois. E às vezes, a hora errada dura para sempre. Quando se separaram em 2013, não houve brigas públicas nem manchetes de traição. Apenas dois corações se afastando silenciosamente de algo que poderia ter sido bonito. Os tabloides viraram a página rapidamente. Ele não. Quem o conheceu na época disse que ele se tornou mais quieto, mais reflexivo. Entre os filmes, ele desaparecia. Não para festas, mas para lugares tranquilos à beira-mar, apenas para respirar. Nas entrevistas, quando perguntavam sobre o amor, ele sorria e desviava da pergunta. Mas uma vez, em um raro momento de honestidade, ele disse: "Eu amei profundamente, mas também perdi profundamente. Talvez por isso eu atue. É o único lugar onde ainda consigo sentir tudo."
O amor lhe dera algumas de suas maiores alegrias e seus silêncios mais inquietantes. Desde a mulher que lhe entregou seu primeiro roteiro, até a que segurou sua mão no tapete vermelho, cada uma deixou uma marca mais profunda do que a fama jamais poderia. E embora o mundo o visse como o guerreiro indestrutível, a verdade era mais simples e muito mais humana. Ele não estava buscando a conquista. Estava buscando desesperadamente uma conexão. Porque a verdade mais brutal é que mesmo os corações mais fortes podem quebrar. E às vezes, o ato mais corajoso que um homem pode fazer é mantê-lo aberto de qualquer maneira, apesar das cicatrizes. Mas a história mais comovente de todas, aquela que o mundo desejava em silêncio, aconteceu em 2010. Foi quando a América sonhou baixinho que Gerard Butler e Jennifer Aniston encontrariam, um no outro, aquilo que a vida lhes havia tirado. Quando se conheceram no set de O Caçador de Recompensas, algo tácito surgiu entre eles. Não estava no roteiro, não foi ensaiado. Era o tipo de química pela qual os diretores rezam e que os tabloides devoram. Ela era a namoradinha da América, ainda se curando de um desgosto público que o mundo inteiro havia testemunhado. Ele era o escocês rude, cuja risada podia encher uma sala e cujo olhar escondia suas próprias batalhas. Juntos, eles eram o caos e a calma, o fogo e o perdão. Cada foto, cada entrevista, cada olhar de soslaio no tapete vermelho fazia o mundo se perguntar: poderia ser esta a história de amor que ambos mereciam? No set, tudo fluía sem esforço. Entre as tomadas, eles brincavam, riam, terminavam as frases um do outro. Os membros da equipe sussurravam que a câmera não apenas capturava sua conexão, mas a seguia como se fosse gravidade. Eles não precisavam atuar, disse um produtor mais tarde. Eles só precisavam estar no mesmo enquadramento. Para Gerard, Jennifer era diferente de todas as mulheres que ele havia conhecido em Hollywood. Ela não perseguia a atenção. Ela já a tinha. O que ela ansiava era a paz. Ela me fez rir de novo, admitiu ele em voz baixa. E para Jennifer, ele era um lembrete de que nem toda força é barulhenta. Ele é gentil, disse ela uma vez, e mais durão do que as pessoas pensam. Juntos, eles foram uma breve quietude no meio de suas respectivas tempestades. Duas almas que, por um momento, esqueceram o quanto já haviam perdido. Mas Hollywood não deixa o amor respirar. Cada sorriso se tornou uma manchete. Cada jantar se tornou um boato. Eles estão juntos. Estão noivos. O mundo desejava tanto que fosse real, que até eles começaram a se perguntar se poderia ser. Mas o amor, quando é perseguido pelas câmeras, tem o hábito de quebrar sob a luz do flash. Entre promoções de filmes, entrevistas intermináveis e viagens constantes, o que parecia uma fuga lentamente se tornou outra gaiola. Gerard estava em toda parte, filmando em diferentes continentes, respondendo às mesmas perguntas. Jennifer estava exausta de viver sob um microscópio. Eles tentaram se segurar, mas o barulho era ensurdecedor. Éramos duas almas públicas que não conseguiam encontrar um mundo privado, disse ele anos depois. Sua última estreia juntos foi deslumbrante. Luzes brilhantes, sorrisos perfeitos, mas um silêncio entre eles que dizia o que as palavras não podiam. Eles posaram para as fotos, um ao lado do outro. Duas pessoas bonitas fingindo não estar quebrando. Quando terminou, terminou em silêncio. Sem comunicados de imprensa, sem drama, apenas distância. Amigos disseram que ele se aquietou por um tempo. Sem festas, sem entrevistas, apenas longas viagens de carro pela costa. Ela, a profissional consumada, sorriu através da angústia, como sempre fizera. Anos depois, Gerard lembraria. Ela é uma das poucas pessoas que fez o caos parecer calmo. E Jennifer, com aquele sorriso cúmplice que o mundo adorava, confessou uma vez. Algumas pessoas entram na sua vida não para ficar,
mas para lembrá-lo que você ainda pode sentir. Eles nunca foram destinados a durar para sempre. Mas por um breve e dourado momento, dois corações partidos encontraram calor na luz um do outro. E talvez seja tudo o que o amor precisa ser. Um belo lembrete de que, mesmo após a queda, o coração ainda se lembra de como se levantar. E talvez o capítulo mais bonito, e portanto o mais devastador, no coração de Gerard Butler, seja Morgan Brown. Ela não foi a faísca que incendiou seu mundo. Ela foi a calma após a tempestade. Foi aquela paz excepcional que ele passou a vida inteira perseguindo. Eles se conheceram em 2014, quando a fama já pesava muito sobre ele. Ele tinha 45 anos, desgastado por uma década de câmeras, caos e dor física. Ela tinha 43, uma elegante designer de interiores que construía serenidade para os outros, mas que silenciosamente ansiava pela sua própria. Ela não precisava dos holofotes. Ela precisava da verdade. E, de alguma forma, ela a viu nele. Amigos diziam que, perto de Morgan, ele se suavizava. Sua risada ficava mais lenta. Seus olhos ficavam mais gentis. Ela fez meu mundo parecer um lar, admitiu ele uma vez. E por um tempo realmente foi. A vida com ela parecia uma trégua de tudo o que a fama lhe havia tirado. Eles viviam com simplicidade. Jantares em restaurantes tranquilos de Los Angeles, longas viagens pela costa do Pacífico, manhãs em que ele cozinhava ovos enquanto ela colocava discos antigos. Era o tipo de amor que não grita. Ele sussurra suavemente, como a luz do sol sobre a água calma. Depois de anos de aplausos e movimento constante, ele encontrou consolo no silêncio dela. Na forma como ela buscava sua mão sobre a mesa sem precisar falar. Quando a exaustão das filmagens intermináveis o deixava vazio, ela se sentava ao seu lado sem julgar, traçando os hematomas desbotados que o mundo nunca via. Ela não pedia estreias nem promessas. Ela só pedia presença. Você não tem que salvar o mundo, Jerry, ela sussurrou para ele uma vez. Você só tem que estar aqui. Por um tempo, ele esteve. E quando esteve, ela construiu paz ao seu redor. A risada, a âncora, a quietude que ele nunca pensou que mereceria. Mas a vida de uma estrela de cinema não para. E o amor nem sempre sobrevive à distância entre aeroportos. Em 2016, eles se separaram pela primeira vez. Sem raiva, sem traição. Apenas silêncio. O tipo de silêncio que se infiltra em uma casa quando uma pessoa continua partindo. Ela queria raízes, disse um amigo. E ele continuava perseguindo horizontes. No entanto, o amor, teimoso como é, tem uma forma de encontrar seu caminho de volta através das rachaduras. Em 2017, Gerard Butler e Morgan Brown se reuniram. Por um tempo, pareceu que haviam enganado o destino, que a calma finalmente havia vencido. Mas o destino tem seu próprio ritmo. Uma noite, tudo mudou. Eles estavam na varanda da casa dele, em Malibu. A cidade brilhava abaixo deles como 1000 pequenos fantasmas. Ela se virou para ele e disse em voz baixa, com uma simplicidade de partir o coração. Eu só quero que você esteja aqui. Ele a olhou por um longo tempo, buscando as palavras certas, buscando uma resposta que não quebrasse a quietude. Mas a verdade entre eles já estava escrita no silêncio. Essa foi a noite em que o amor começou a quebrar sem fazer barulho. Então veio 2020, um ano que silenciou o mundo e, com ele, silenciou sua segunda chance. A quarentena expôs tudo. Não havia mais distrações. Não havia câmeras atrás das quais se esconder, nem milhares de quilômetros de viagem para desculpar a distância. Eles enfrentaram o que vinham evitando por anos. Descobriram a verdade mais dura. O amor não é apenas o que você sente, é o que você escolhe. E nenhum dos dois podia escolher a quietude que o outro precisava. Ela fez as malas em silêncio. Dobrou 7 anos de vida compartilhada em uma única mala. Não houve brigas, não houve lágrimas. Apenas o leve aroma de seu perfume na entrada e o som de seus passos desaparecendo pelo corredor.
Ele não pediu que ela ficasse. Não porque não a amasse, mas precisamente porque a amava o suficiente para saber que ela merecia a paz que ele não podia lhe dar. Depois que ela se foi, a casa pareceu cavernosa. As paredes guardavam os ecos de sua risada. Sua xícara de café ainda estava ao lado da pia. Seu suéter estava pendurado nas costas de uma cadeira. Algumas noites, ele pegava o telefone, digitava o nome dela e parava o polegar no meio da primeira palavra. Mesmo agora, a presença dela perdura. No cheiro de tinta de seus designs, na calma que ela deixou para trás, e na dor surda de um homem que aprendeu tarde demais o que a palavra lar realmente significava. Ele confessou uma vez em voz baixa: "Eu vivi tantas vidas na tela, mas ainda não dominei a que está fora dela." Talvez essa tenha sido sua fala mais honesta, não dita em um filme, mas vivida em silêncio. Morgan seguiu em frente. Gerard também continuou se movendo, viajando, curando, aprendendo a viver com o vazio que o amor deixa. E, no entanto, os mais próximos a ele dizem que o nome dela ainda suaviza sua voz, como se uma parte dele continuasse de pé naquela varanda, ouvindo a cidade respirar e desejando ter ficado. Porque ela não foi um capítulo que ele fechou. Ela foi a história que ele continua relendo na quietude. Não foi a chama que o consumiu, mas o lar no qual ele não pôde ficar o tempo suficiente para chamá-lo de seu. E em algum lugar, entre os ecos do que foi e do que poderia ter sido, Gerard Butler aprendeu a verdade mais difícil de todas: alguns amores não terminam. Eles simplesmente vivem, em silêncio, nos espaços que nunca mais preenchemos. Ele havia perdido o amor antes. Havia enfrentado o fracasso. Havia sobrevivido à dor física. Mas nada, absolutamente nada, poderia prepará-lo para o dia em que perdeu a mulher que lhe havia dado a própria vida. Em fevereiro de 2025, o mundo ficou insuportavelmente silencioso para Gerard Butler. Sua mãe, Margaret, a mulher que havia segurado sua mão em cada tempestade, a mulher que havia trabalhado em 2 empregos no frio cinzento de Paisley para alimentar seus filhos, havia partido. Não houve câmeras, não houve roteiros, não houve aplausos, apenas silêncio e o eco de uma voz que o havia moldado até se tornar o homem que o mundo veio a conhecer. Para aqueles que perderam alguém que amam, esse silêncio é familiar. É o som do mundo parando enquanto seu coração tenta lembrar como bater. Ela sempre havia sido seu começo. Muito antes da fama, muito antes do rugido de 300, havia apenas ela. Margaret Butler, a jovem mãe solteira que retornou do Canadá com 3 filhos e uma mala cheia de esperança. Ela era secretária de dia e protetora à noite. O tipo de mulher que sorria através da exaustão para que seus filhos não vissem as rachaduras. Gerard disse uma vez: "Ela nos deu tudo, mesmo quando não tinha nada." Ele se lembrava de sua risada enchendo aquele minúsculo apartamento. O cheiro de chá pela manhã. O som de suas suaves canções de ninar escocesas quando o mundo lá fora parecia frio demais. Ela era sua bússola, sua âncora, sua inabalável razão para seguir em frente. Para ele, ela não era apenas sua mãe. Era a força tranquila que o ensinou a sobreviver a todo tipo de dor, mesmo a dor que um dia viria de perdê-la. Quando o sucesso finalmente chegou, ele a levou consigo para toda a parte. Nos tapetes vermelhos, nos discursos de premiação, nas entrevistas, o nome dela estava sempre lá, dobrado entre suas palavras como uma oração silenciosa. "Cada coisa boa em minha vida", disse ele uma vez, "começou com ela." Mesmo em seus anos mais difíceis, a dor, as lesões, o vício, a solidão, ela permaneceu a constante. Ela ligava da Escócia apenas para perguntar se ele havia comido. Às vezes brincava com ele dizendo: "Você pode ser um rei nos filmes, mas sempre será meu wee boy, meu garotinho." E ele ria, porque ela era a única pessoa que podia fazê-lo se sentir pequeno da melhor maneira possível. O amor dela era do tipo que não desaparece.
do tipo que permanece costurado em sua alma, mesmo quando a pessoa não está mais lá para dizer seu nome. Então, veio aquela manhã de inverno em 2025. O golpe final. O telefone tocou. As palavras que saíram do fone foram simples, silenciosas, definitivas. Gerard Butler voou para casa. Voou de volta para Paisley, caminhando pelas mesmas ruas úmidas pelas quais ela uma vez o havia carregado nos braços. Fora da pequena igreja de pedra, ele ficou parado sob a chuva, olhando para o céu cinzento que ela costumava amar. Os repórteres esperavam à distância, respeitosamente. Mas não houve declarações nem tributos públicos, apenas silêncio e o fraco som dos sinos. Lá dentro, o cheiro de madeira velha e cera de vela o transportou de volta à sua infância. Aos domingos em que ela segurava sua mão com força durante os hinos. E quando o sino final tocou, ele entendeu o que todo filho deve entender eventualmente. Não importa quão velho você seja. Não importa quão forte o mundo pense que você nunca está pronto para perder sua mãe. Uma semana depois, no final dos créditos da nova versão live action de Como Treinar o Seu Dragão, apareceu uma única linha. Dizia: dedicado a Margaret Butler, cuja força vive em seu filho. Quando ele viu pela primeira vez, Gerard chorou. Não as lágrimas barulhentas do desespero, mas o tipo de choro silencioso. O tipo de lágrimas que caem quando o coração finalmente aceita que o amor se tornou memória. Aqueles que estiveram nesse mesmo silêncio, que enterraram suas mães, pais ou filhos, conhecem esse tipo de lágrima. Não é apenas tristeza, é gratidão envolta em dor. É um obrigado sussurrado tarde demais, mas que durará para sempre. Ele se retirou por meses depois disso. Amigos disseram que ele passou longas tardes sozinho na Escócia, caminhando ao longo do rio onde sua mãe costumava levá-lo quando criança. Ele não falou sobre a perda publicamente, mas em uma rara entrevista, sua voz embargou ao dizer: ela era minha heroína. Acho que nunca vou parar de tentar fazê-la sentir orgulhosa. Nessa simples frase vivia tudo. O luto, a gratidão e a dor de um filho que continua procurando a mão de sua mãe no escuro. Hoje, quando Gerard fala sobre bondade, quando doa para instituições de caridade infantis, quando viaja para a Libéria e o Haiti para alimentar os necessitados, ainda se pode ouvir a voz de Margaret por trás de cada ação. As lições que ela lhe deixou: trabalhe duro, ame profundamente, doe com liberdade, tornaram-se seu mapa através do caos da fama. Ela pode ter partido, mas vive em cada ato silencioso de compaixão que ele oferece ao mundo. Seu legado não está nos holofotes, está na forma como seu filho trata estranhos como família. Toda vez que faço algo bom, disse ele uma vez, imagino que ela está sorrindo em algum lugar, e talvez ela esteja. No brilho de um amanhecer escocês, no calor da lembrança de uma mãe, na força de um filho que ainda carrega os batimentos dela no seu. Porque para Gerard Butler, e para qualquer um que tenha perdido alguém que ama, a história nunca é sobre dizer adeus. É sobre aprender a viver em um mundo que eles já encheram de amor, e manter esse amor vivo, um batimento de cada vez. Anos antes de perder sua mãe, Gerard Butler já havia enfrentado outro tipo de silêncio. O tipo de silêncio que o fogo deixa quando um lar cheio de risadas se transforma em cinzas. Foi em novembro de 2018. O incêndio de Woolsey varreu o condado de Los Angeles como um monstro vivo. Mais de 1.600 casas foram destruídas. 97 mil acres foram engolidos pelas chamas. Mas para Gerard, não foi apenas um incêndio. Foi um acerto de contas. Em uma noite terrível, as paredes que haviam guardado suas memórias, os quartos onde ele havia aprendido a encontrar a paz, os pequenos espaços onde ele finalmente podia respirar, desapareceram. Naquela noite, o próprio céu parecia arder.
O Oceano Pacífico refletia um brilho vermelho interminável e a fumaça descia das colinas como uma avalanche de dor. Da rodovia, ele viu. Sua casa já estava consumida. Não houve tempo para lutar, nem chance de salvar nada. Ele ficou parado ao lado da estrada, indefeso, enquanto o fogo rugia através de tudo o que ele havia construído. É estranho, disse ele mais tarde, como o fogo pode ser tão bonito e tão cruel ao mesmo tempo. As chamas dançavam como fantasmas, refletindo-se em seus olhos enquanto a última viga do telhado caía. Ele não pôde fazer nada, além de observar a vida que havia construído queimar, pedaço por pedaço. Quando retornou na manhã seguinte, o silêncio era pior que o fogo. O vento trazia o fraco cheiro de fumaça e sal, e a terra estava preta, quebradiça e partida. Sua casa se erguia como um esqueleto de aço, retorcida e oca. Dentro daqueles escombros jazia tudo o que ele havia guardado. A capa de 300 que Zack Snyder lhe havia presenteado, suas notas manuscritas de código de conduta, uma caixa de fotos de sua mãe e seus irmãos em Paisley, e uma carta. Uma carta que ela lhe escrevera anos atrás. Não perca sua bondade, Jerry. Essa é sua verdadeira força. Tudo se fora. Derretido, apagado, desaparecido. Ele tirou uma foto de pé no meio das ruínas, com cinzas cinzentas rodopiando ao seu redor, seu rosto pálido de incredulidade. Abaixo dela, ele escreveu apenas 7 palavras. Bem-vindos à minha casa em Malibu. 7 palavras. 7 palavras que quebraram a internet, não pelo drama, mas pela tranquila dignidade. A foto que as acompanhava mostrava um homem de pé no meio da devastação total, com o céu cheio de fumaça atrás dele. Ele não amaldiçoou o fogo, não amaldiçoou seu destino. Ele ficou ali, pequeno diante da imensidão do desastre, mas inabalável. Mais tarde ele disse, com uma voz que entendia o preço da memória: não se trata de perder uma casa, trata-se de perder memórias. Você caminha entre as cinzas e percebe que não pode reconstruir os momentos que viveram ali. Para qualquer um que tenha perdido algo que amava, um lar, um sonho, uma pessoa, essas palavras cortam profundamente. Porque a perda nem sempre grita. Às vezes ela sussurra e permanece nos espaços vazios onde antes vivia o riso. Mas fiel à sua natureza, Gerard Butler não se afastou. Ele permaneceu em Malibu por semanas. O rei de Esparta não estava lutando, estava servindo. Ele se juntou aos esforços de ajuda, cozinhando refeições para famílias desabrigadas, ajudando os bombeiros a remover escombros. As câmeras o seguiram, é claro. Mas isso não era publicidade, era penitência, era gratidão, era sobrevivência. Você acha que sabe o que é empatia? Disse ele a um repórter com o rosto manchado de fuligem. Até ver alguém segurando as cinzas de sua vida nas mãos. Naqueles dias, o guerreiro de 300 tornou-se algo ainda maior. Um homem que entendeu que a coisa mais corajosa que você pode fazer após a perda é aparecer para aliviar a dor de outra pessoa. E então, como se o destino quisesse perguntar: você aprendeu a lição? Ele golpeou novamente. Em 2020, pouco depois de ter começado a reconstruir, seu pequeno trailer, RV, de $11.000, o único lar que lhe restava, foi roubado. Aquele trailer era mais do que metal. Era seu refúgio, o lugar onde ele havia escrito, curado e começado de novo. Quando desapareceu, ele não enfureceu. Ele sorriu com tristeza e disse palavras que ressoariam pelo mundo. Eu perdi coisas maiores. Coisas são apenas coisas. Mas as pessoas importam. Essa única linha se tornou um hino silencioso. Porque àquela altura, ele havia aprendido o que a maioria nunca aprende. Que a verdadeira riqueza não é o que sobrevive ao fogo. É o que o fogo não pode tocar. Mesmo anos depois, quando falava daquela noite, ele não falava de dor. Ele falava de perspectiva. O fogo me despiu, disse ele uma vez.
Mas talvez fosse disso que eu precisava para ver o que realmente perdura. E quando ele parou novamente onde sua casa estivera, com o oceano brilhando além das cinzas, ele pensou na voz de sua mãe. Um lar é apenas paredes até que o amor viva nele. Ela estava certa. Essas paredes se foram, mas o amor dela e a força que ela lhe ensinou ainda estavam lá, impossíveis de queimar. O sol se pôs atrás das colinas naquela tarde, pintando o mundo de ouro novamente. Ele fechou os olhos e ouviu. Não o crepitar do fogo desta vez, mas o sussurro do vento levando o último traço de fumaça. Ele não reconstruiu imediatamente. Talvez porque entendeu algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira perseguindo. Que o lar não é um lugar para onde você retorna, é algo que você carrega consigo. Para qualquer um que já esteve diante das ruínas de sua própria vida, olhando para o que resta e se perguntando como começar de novo, a história de Gerard Butler não é apenas uma tragédia. É uma lição escrita em chamas. Você reconstrói não substituindo o que queimou, mas lembrando o que o fogo nunca pôde tomar, a coragem, a bondade e a vontade de se levantar novamente. Hoje, aos 55 anos, Gerard Butler se ergue como um homem reconstruído do fogo, do desgosto e das cinzas de tudo o que perdeu. Ele enfrentou o tipo de tempestades que poderiam ter quebrado qualquer outro. No entanto, de alguma forma, ele emergiu não mais duro, mas mais profundo. O menino de Paisley, que uma vez dormiu em sofás e vendeu brinquedos na rua, agora acorda todas as manhãs com o som das ondas do lado de fora de sua nova casa em Malibu. Um lar que ele reconstruiu não apenas com pedra, mas com alma. É mais silencioso do que o que ele perdeu, mais enraizado, mais ele. Grandes janelas se abrem para a brisa do Pacífico. A luz do sol se derrama sobre pisos de madeira clara. E em sua sala de estar, ao lado de uma fotografia de sua falecida mãe, Margaret, repousa uma única linha emoldurada de sua última carta. A bondade é sua verdadeira força. Desde o incêndio de 2018, a vida de Butler mudou. Ele passou de perseguir o próximo papel para proteger a vida que construiu. Seu patrimônio líquido, estimado em cerca de 80 milhões de dólares, não é um símbolo de indulgência, mas de resistência. É a recompensa lenta e constante por 3 décadas de trabalho implacável. Seu portfólio inclui propriedades em Los Angeles, Nova York e sua Escócia natal, cada uma refletindo um capítulo diferente de sua jornada. A propriedade de Malibu, reconstruída, agora reflete serenidade em vez de grandeza. Tons suaves, terraços abertos, um estúdio cheio da luz do oceano. No West Chelsea de Manhattan, ele mantém uma cobertura avaliada em quase 15 milhões de dólares, uma catedral de vidro com vista para o rio Hudson, onde arte e quietude coexistem. E de volta à sua terra natal, uma vila de arenito perto de Glasgow, avaliada em mais de 1 milhão de dólares, continua sendo seu refúgio, uma conexão viva com as raízes que o formaram. Seu amor pelo movimento e pelas máquinas nunca desapareceu. Em sua garagem, uma coleção de clássicos conta a história de um homem que viveu cada versão de si mesmo. Um Chevrolet Corvette C1, um Mercedes-Benz SLC, e um robusto Range Rover, para quando ele retorna às terras altas. Ele não as ostenta, ele as dirige. Há uma satisfação silenciosa nisso. Em saber que cada giro do volante é um lembrete de quão longe ele chegou. Embora há muito tempo circulem rumores sobre jatos particulares e iates opulentos, Butler ri deles. Ele prefere o que chama de chão sob meus pés, não nuvens sob meus sapatos. No entanto, o dinheiro mudou algo fundamental: seu alcance, sua capacidade de doar. Durante a última década, Gerard Butler tornou-se silenciosamente um dos filantropos mais devotados de Hollywood. Seu coração pertence a Mary's Meals, uma instituição de caridade escocesa que alimenta mais de 2 milhões de crianças diariamente em 19 países. Mas ele não se limita a assinar cheques. Ele viaja.
Viaja para a Libéria, para o Haiti, para as cozinhas improvisadas onde mexe a sopa com voluntários e se ajoelha ao lado de crianças cuja risada o lembra de como soa o verdadeiro propósito. Suas doações também apoiaram hospitais infantis na Escócia, a fundação My Name's Cy Doddy, para a doença do neurônio motor e projetos de auxílio a incêndios florestais na Califórnia. Ele disse uma vez em voz baixa, com a solenidade de quem conhece a perda: "Eu perdi casas, mas nunca perdi a oportunidade de ajudar alguém a reconstruir a sua." E embora os tabloides adorem devorar e especular sobre sua vida amorosa, a realidade de Butler é mais gentil, mais simples. Depois de se separar de sua parceira de anos, Morgan Brown, em 2020, ele fez uma longa pausa. Um tempo necessário para curar, para encontrar a paz. Amigos dizem que recentemente ele tem visto alguém silenciosamente, longe dos holofotes. Uma mulher descrita como gentil, centrada e alheia a Hollywood. Quer se torne amor ou simplesmente calma, Gerard parece estar contente. "Eu aprendi", disse ele a um amigo, "que o amor nem sempre é sobre encontrar a pessoa certa, é sobre se tornar o homem certo." Fisicamente, ele ainda carrega os resquícios de suas batalhas passadas. A dor nos nervos, a rigidez das lesões, as cicatrizes deixadas pelo tempo e pelo fogo. Mas ele se mantém forte. Sua vida agora é regida por um novo tipo de disciplina. Caminhadas diárias pelo cânion de Malibu. Meditação ao amanhecer. Um treinamento rigoroso guiado pela paciência, não pela vaidade. Suas manhãs começam com chá verde. Suas noites terminam com gratidão. E quando ele fala agora, há uma firmeza diferente em sua voz. Não é mais o rugido desafiador do rei Leônidas. É a calma de um homem que lutou o suficiente para saber que o silêncio também pode ser força. Ele continua atuando, mas sua escolha de papéis mudou. Agora ele só aceita histórias que significam algo. Em 2025, a nova versão live-action de Como Treinar o Seu Dragão tornou-se seu filme de maior bilheteria, arrecadando $519 milhões em todo o mundo. Foi um retorno poético ao papel de Stoico, o pai, um papel que lembrou ao mundo onde residia seu coração. Entre os filmes, ele produz, orienta atores jovens e investe em projetos focados na compaixão e na resiliência. A fama não o consome mais. Agora, ele a utiliza. Quando perguntado uma vez o que o sucesso significava para ele agora, Gerard Butler sorriu, e nesse sorriso se viam todas as suas cicatrizes. Não se trata de números nem de casas nem de carros. Sucesso é acordar e saber que você ainda pode ter orgulho do homem que vê no espelho. E talvez esse seja o maior triunfo de todos. Não o império de $80 milhões, não a fama mundial, mas a graça silenciosa de um homem que transformou cada queda em uma lição, cada cicatriz em uma prova de que a vida pode doer e ainda assim ser bonita. Para aqueles que estão assistindo, para qualquer um que esteja reconstruindo após uma perda, que ainda esteja buscando a paz, que ainda esteja se curando da dor, sua história se ergue como uma prova viva. Você pode perder tudo e ainda assim voltar mais forte. Você pode ser queimado, quebrado, esquecido e ainda assim encontrar a luz. A jornada de Gerard Butler nos lembra que a resiliência não é sobre nunca cair. É sobre escolher, repetidamente, levantar-se novamente. Então, se esta história o comoveu, se o lembrou de sua própria força ou da força de alguém que você ama, dê um like. Deixe um comentário para Gerard, para os lutadores, para os sobreviventes entre nós. E, acima de tudo, reserve este momento para honrar a si mesmo. Honre seu coração, sua luta, sua luz. Porque, como a vida de Gerard Butler nos mostrou repetidamente, o fogo pode vir, mas a alma perdura. Que seus dias sejam repletos de paz, suas noites de calor e seus anos de amor, saúde e abundância. De todos nós da Golden American Stars,
Que você viva cada dia com coragem, bondade e a fé inabalável de que nunca é tarde demais para se levantar novamente. 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 Levantar novamente.